Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais uma edição do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e o nosso convidado de hoje é o pastor Enoque Alexandrino Paz. Ele é coordenador de mobilização no estado de São Paulo da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. E o tema da nossa conversa de hoje é sobre a viagem missionária ao sertão do Ceará, marcada aí para o dia 12 de julho. Pastor Enoque, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista. Bem-vindo mais uma vez à nossa programação. O senhor já participou outras vezes, é muito bom recebê-lo novamente. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, Michele, e todos os nossos ouvintes, né? Aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo. Que Deus abençoe. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez para compartilhar o que Deus está fazendo em nós e através de nós. E eu amo ouvir essas histórias de projetos missionários que impactam, né, tantas comunidades, a vida de tanta gente. Hoje a gente vai ter mais detalhes sobre essa viagem missionária. Então, para começar a nossa conversa, pastor, conta pra gente, quando que começaram essas viagens ao sertão do Ceará, que são promovidas pela Junta de Missões Nacionais da Convenção? Desde quando vocês fazem essas viagens para lá? A Junta de Missões Nacionais, ela sempre teve, na sua história, as viagens missionárias que são denominadas Operação Jesus Transforma, né? Mas comigo aconteceu a partir de 2015, quando eu conheci um missionário da Junta de Missões Nacionais, pastor lá do Rio Grande do Norte, da cidade de Açu, Manuel Soares Moreira. Ele esteve aqui em São Paulo fazendo promoção missionária e ele foi até a igreja onde eu era pastor local. Eu ainda estava pastoreando a igreja local no Vale do Ribeira e lá nós o conhecemos e ele compartilhou conosco seus projetos, as suas lutas, as suas vitórias. E eu tinha participado outras vezes de outras viagens de outras agências, mas aí eu resolvi no meu coração aceitar o desafio como pastor local de levar a minha igreja até o Vale do Açu, lá no Rio Grande do Norte. E aí então a minha igreja tinha um ônibus antigo, mas era um ônibus bem cuidado, e nós fizemos em 2015 uma viagem lá para o Rio Grande do Norte, para o Vale do Açu, onde nós participamos, participei pela primeira vez dessa operação Jesus Transforma Sertão. E foi uma bênção, porque de lá para cá, um bichinho missionário me picou, me infectou, e de lá para cá nós temos feito viagens missionárias que tornaram-se maiores, né? Tomou uma proporção um pouco diferente, maior, mas como igreja local foi a partir de 2015, quando eu pastoreava a Igreja Batista em Jacupiranguinha, na cidade de Cajati. Depois voltamos lá, outros anos, enfim, começou aí 2015. Cajati fica em qual estado? É aqui de São Paulo mesmo? Em São Paulo, no Vale do Ribeira. Depois na região de Registro, do Vale. Que legal. Isso, Registro, Jacupiranga, Cajati. Agora, tem um detalhe na sua fala, você disse que um bichinho te picou e a partir daí começaram as viagens. Essas viagens missionárias para o sertão nordestino, sempre para o sertão. Tem algum vínculo maior? Explica pra gente. Tá, joia. Olha só, eu sou nordestino de nascença, eu sou paraibano de nascença. Eu nasci também na mesma cidade dos meus pais, numa cidadezinha chamada Piancó, lá no sertão nordestino. Piancó. E eu sempre... Piancó, no Vale do Piancó, no nome da região, né? E meus pais sempre falaram com muita alegria das suas origens, apesar de termos vindo para São Paulo num tempo de muita dificuldade, onde a fome era muito grande no sertão nordestino, ainda mas sobretudo naquela época era muito mais difícil, porque não tínhamos nenhum programa social do governo que pudesse ajudar as famílias naquela época. A minha família é uma família grande. Pra você ter uma ideia, eu tenho 8 irmãos, comigo somos 9, 2 faleceram, éramos 11 na verdade, né? Então, quando os meus pais vieram para São Paulo, eles tinham uma saudade muito grande da sua cidade natal. Sim. Mas nunca puderam voltar. E aí Deus me incomodou, porque minha mãe falava com muita alegria da sua terra, do seu povo. E antes da minha mãe falecer,
ela tinha um respeito muito grande por mim e por outro irmão e por um cunhado, que somos nós 3 pastores na família. E minha mãe não me chamava mais de filho. Depois que eu me consagrei, que Deus me consagrou à igreja, me enviou para o campo, minha mãe só me chamava de pastor. Ô pastor, ô pastor. E ela me pediu, antes da sua morte, que eu olhasse para o seu povo, para o meu povo, com um olhar de misericórdia, que eu pudesse fazer alguma coisa para abençoar o nosso povo nordestino. E por conta disso, eu tenho empreendido bastante nas viagens para o sertão, embora eu e Edna, minha esposa, que também me acompanha, ela também é missionária da junta, a gente vai para a Amazônia, a gente tem os nossos contatos também, viagens missionárias aqui pelo estado de São Paulo, mas o sertão nordestino é onde a gente concentra o nosso maior esforço por conta desse vínculo, né? Eu sou nordestino, minha esposa é filha de cearense também, ela nasceu aqui em São Paulo, mas é filha de cearense. Então, nós temos essa veia nordestina por conta das nossas origens. Que coisa linda. E a partir, então, de 2015, começam essas viagens, né? O senhor é à frente e mobilizando pessoas para alcançar esse povo. Explique, então, os desafios que vocês observavam nessas viagens, né? Para que o nosso ouvinte tenha consciência, as necessidades, a importância dessa viagem missionária nessa região. Sim. Quando nós fomos pela primeira vez para o Vale do Açu, nós notamos algumas dificuldades que a gente encontrava em todo o projeto de plantação de igrejas. Nós chegávamos nas cidades, nos bairros onde tinham essas pequenas congregações, e a gente via a dificuldade estrutural, algumas dificuldades para o povo, né? Falta de saneamento, falta de médicos, dentistas, a fome, que não só o Nordeste, mas em todo o nosso país a gente encontra bolsões de pobreza, mas no Nordeste o negócio é feio, né? Infelizmente é mais acentuado do que por aqui. E aí então eu comecei a pensar que nós não podíamos só fazer as viagens para fazer o que nós somos chamados por Deus, que é fazer discípulos. Sim. Deus nos chamou para fazermos discípulos e alcançar a todos com o evangelho. Mas nós queríamos fazer um pouco mais. E aí, por conta dessa veia nordestina, e aí eu tenho uma frase que eu gosto muito dela, eu aprendi com o missionário Ribeirinho. Ninguém pode amar mais o meu povo do que eu, que sou nordestino. E aí eu queria fazer algo mais pelo meu povo. E eu comecei, então, a trabalhar para levar médico, dentista. Isso ainda não era missionário da Junta de Missões Nacionais. Eu era pastor da igreja local. E aí eu queria fazer algo mais. Aí, por conta dessa minha veia de mobilização, acredito, eu conheci algumas pessoas da Junta, Márcia Salgado, e o missionário Paulo César Salgado. Eles eram gestores da Cristolândia na Baixada Santista, que eu, como presidente da Associação do Vale do Ribeira, comecei a mobilizar para levar mantimentos para a Cristolândia na Baixada Santista, ali em São Vicente. E por conta dessa mobilização, Márcia falou: pastor, por que você não vem trabalhar com a gente? E eu falei: vamos orar. E depois de 2 anos, eu entrei na junta. Aí, quando eu entrei na junta, o negócio que era estreito ficou pior. Pior no sentido que... Porque eu mobilizava para abençoar a Cristolândia, eu mobilizava para levar minha igreja para o sertão, eu mobilizei durante algum tempo, eu levei algumas equipes para o Haiti, depois do terremoto, eu levei equipes de construção para construir a Casa da Esperança para crianças órfãs no Haiti, junto com a Terceira Igreja Batista de Brasília, pastor Gilberto Weigerman. E aí eu comecei a fazer isso agora como missionário da junta. Aí eu comecei a envolver as igrejas do Vale do Ribeira, comecei a envolver as igrejas daqui de São Paulo, porque eu sou da Zona Leste. Eu cresci, quando eu vim do sertão para São Paulo, eu fui morar em Guaianazes, na Zona Leste. Eu sempre fui membro, estudei, fui enviado pela PIB de Guaianazes. E aí comecei a envolver a igreja de Guaianazes e outras igrejas que eu conhecia para a gente fazer algo maior no sertão. Que legal. E aí eu tive no sertão novamente em 2018, e 2015, 16, 17. Em 2018, eu andando por uma cidadezinha chamada Campo Grande, um vilarejo chamado Bom Jesus, Deus falou ao meu coração: olha onde esse povo se reuniu. O povo se reunia num calor escaldante nordestino, numa salinha, não era uma sala, era uma lojinha que foi desocupada, de 2,5, de 2x3, era muito pequeno, muito quente, muita gente. E Deus falou ao meu coração, andando numa caminhada de oração, Deus falou: eu quero que você construa um templo aqui, para o meu povo me adorar aqui. E aí eu falando: Deus, mas eu não tenho recurso para isso.
mas Deus continuou me incomodando. Tem que ser, quero que você construa aqui. E eu voltei. Na volta, eu encontrei 2 mobilizadores voluntários aqui de São Paulo. O irmão Cabral e o irmão Ronaldo. Falei para eles que Deus tinha falado comigo. E eles falaram, pastor, eu vim me encontrar porque Deus falou com a gente também. Olha que coisa linda. E aí eu falei, beleza, então nós vamos fazer o que Deus está mandando. Aí eles falaram, olha, nós vamos voltar, vamos mobilizar, o ano que vem a gente volta, compra o terreno. Eu falei, não, Deus falou para a gente comprar agora, hoje. Aí eles, como assim? Não, Deus mandou. Voltamos, conversamos com a equipe de voluntários que estavam lá, todo mundo entendeu que era a direção de Deus. Fui para a cidade procurar um lugar, encontramos um terreno na entrada do vilarejo, que era do primo de um irmão, que era o dirigente da congregação lá. Ele ligou para esse primo em Natal, esse primo veio no dia seguinte, começamos as tratativas e nós compramos um terreno de 800 metros quadrados, em 3 dias. Que história incrível. Deus nos movimentou, os voluntários ofertaram, deu quase 5 mil, mas a proposta para compra era de 15 mil esse terreno, e eu negociei até que o terreno chegou num valor que você não vai acreditar. Compramos um terreno de 800 metros quadrados por R$ 7.500. É de Deus. Em 2018. É de Deus mesmo. Que história incrível. Bom, como que vocês têm acompanhado essa transformação que essas viagens missionárias têm feito nos locais onde vocês têm passado? Até para o nosso ouvinte saber também a próxima viagem missionária que já está marcada, eu já anunciei aqui, dia 12 de julho, para que as pessoas se envolvam, participem também. A ação de Deus é algo fantástico. Compramos o terreno lá, como a gente tinha falado, foi uma obra sobrenatural de Deus. Para conseguirmos os recursos, para voltarmos lá, para construir o templo, foi outro derramar grandioso de Deus, porque a gente conseguiu os recursos e construímos em tempo recorde. Lá construímos em 15 dias. 15 dias. Um templo muito bonito, não é? Lá em Bom Jesus, e foi algo fantástico. No ano seguinte, nós voltamos, no ano seguinte foi 2020, compramos o terreno em 2018, construímos a igreja em 2019, em 2020 começou a pandemia, nós não pudemos construir o templo na outra cidade, 2021 construímos um templo em Petrolina, que também foi uma história fantástica, não é? Em Pernambuco, lá no N7, lá na Jéssica Cabral e no Eli Edson. Chegamos lá para construir, o terreno estava com problema judicial, a gente não pôde construir, mas Deus nos levou, cuidamos da missionária e do missionário que estavam lá. Compramos o terreno também com doações da primeira igreja batista de Petrolina e igrejas aqui de São Paulo. No mesmo ano, nós voltamos lá em novembro, construímos o templo no N7. No ano de 2022, nós fomos construir um templo na Bahia, na cidade de Bonito, lá no nosso missionário Roberto e Maiane. Todos esses acontecimentos foram todos sobrenaturais, porque nós não tínhamos recursos, mas Deus tem nos direcionado para abençoar pessoas. É claro que isso não é o mais importante, porque em toda essa história, nós construímos o templo, mas o nosso foco principal são nas pessoas. Né? Para que elas aceitem, conheçam a Jesus, mas Deus é tão bom que a gente constrói os templos, a gente leva dentista, a gente leva médico, a gente doa cesta básica, a gente abençoa de várias formas, mas estes agires de Deus em todas as áreas é algo fantástico. Aí agora nós estamos em 2024, agora como você já falou em 2012, vamos para Salitre, que é uma cidade pequena na divisa do Ceará com Piauí, entre Marcolândia e Salitre, né, a divisa ali, e vamos lá construir o templo numa cidade que é carente, que tem um índice de violência razoável para uma cidade pequena, né, mesmo do interior do Nordeste, porque infelizmente a violência chegou, e nós estaremos lá levando também compaixão e graça, e principalmente dentro aí desses itens compaixão e graça, a mensagem do Evangelho. Nós saímos de porta em porta, não é, anunciando Jesus. Nós fazemos EBFs para as crianças nos bairros, nós fazemos EBFs nas escolas. Alguns lugares nós também entramos em assentamentos quilombolas, nos quilombos, também levando o evangelho. Dessa vez vai conosco 4 dentistas, vai conosco também médicos para atender, clínicos gerais, médicos da família. Vamos levar uma farmácia para atender também gratuitamente. A pessoa sai do consultório, passa pela farmácia,
com a receita prescrita pelo médico ou o dentista e vai para casa com tratamento todo 0,800, de graça. Vamos levar cabeleireiros, barbeiros, vamos fazer campeonatos de futebol e construir o templo também, que agora vai ser algo fantástico. O primeiro templo com uma usina de captação de energia solar, energia fotovoltaica. Vamos deixar uma igreja completamente sustentável no sertão cearense. E tudo isso porque nós não temos recursos, mas temos um Deus que é poderoso. Que mega projeto esse para Salitre, assim, para realmente dar conta de fazer tudo isso que vocês estão propondo. São quantas pessoas envolvidas? Como que está sendo esse período de planejamento, de preparativo para a viagem? É fantástico isso. Olha, eu amo essa parte preparatória, porque assim, somos 44 voluntários, né? E é algo fantástico. Todos que vão trabalhar muito. Eles pagam, todos pagam com muita alegria. E o que me deixa mais extasiado de tudo isso é que todos eles pausam o seu trabalho. Os pedreiros que vão, nós somos uma equipe de 14 homens. Todos eles trabalham, não são registrados, são profissionais liberais. Sim. Eles param de trabalhar, pagam e ficam lá 15 dias, vão 15 dias conosco para abençoar as pessoas. Os médicos vão usar as suas férias, né? Os dentistas, os médicos usam as férias. As irmãs, os irmãos, tem alguns voluntários que são aposentados, mas a maioria usa o seu período de férias para abençoar. Nós vamos em 44 voluntários para essa mega operação Jesus Transforma, que, aliás, vai estar acontecendo em vários lugares por todo o Brasil. Que coisa incrível. Para as pessoas, né, que estão conhecendo pela primeira vez esse trabalho e querem se envolver de alguma forma, é possível? Como se tornar um voluntário ou contribuir financeiramente, em oração? Como que os nossos ouvintes podem saber mais, né, sobre essas viagens para participar, se envolver? Bom, eu posso passar aqui contato ou não convém? Se for um mais geral, né, não sei se tem algum e-mail, rede social que facilite a comunicação, ou WhatsApp, não tem problema, pode passar. A gente pode colocar também na descrição do episódio. Sim, então no WhatsApp você pode me contactar pelo WhatsApp, o meu código é 13 98190 8594, ou se você quiser, você entra em contato com a Junta de Missões Nacionais, pede o meu contato, né, via junta, eles vão te encaminhar até a mim e a gente pode conversar. Você pode participar orando, contribuindo, indo, não só nesse nosso projeto em Salitre, mas em vários outros lugares, como eu já disse, por todo o Brasil. No mês de julho vai estar uma grande movimentação por todo o Brasil, a fim de que a gente consiga alcançar a nossa pátria para Cristo. Sem dúvida. Que oportunidade, né? As pessoas que separam esse período de férias, normalmente, não só do trabalho, mas a turma que estuda, mês de julho, dezembro, janeiro, é um período que tem muitas dessas viagens missionárias, aproveitando mesmo, né? Esse tempo que as pessoas tiram para poder servir. E eu queria saber, pastor, nesse período todo, a gente está falando como isso tem impactado vidas, esses templos que foram construídos para que o evangelho alcance todas as pessoas, mas de que forma esse projeto, esse trabalho tem impactado a sua vida, a sua jornada, a sua caminhada com Cristo? Olha, eu fico sempre muito pensativo nisso, né? Por quê? Porque Deus, ele não está nem aí para o que a gente faz. Deus, ele está interessado naquilo que a gente é. E essas viagens, elas têm me feito pensar bastante naquilo que realmente nós somos. Nós somos iguais diante de Deus, as pessoas, nós não somos diferentes dos nossos conterrâneos nordestinos, nós não somos diferentes do ribeirinho, nós não somos diferentes de qualquer pessoa de qualquer lugar, né? Então, isso nos faz pensar na nossa fragilidade como ser humano, na nossa dependência de Deus, no privilégio que nós temos de servir a Deus e não estar dentro dessa categoria das pessoas que estão longe, caminhando a passos largos sem Jesus. Então, isso para mim é muito importante, porque cada viagem me faz refletir em quem eu sou, quem Deus é, o que Ele pode fazer em mim e o que Ele pode fazer através da minha vida. E a minha oração a Deus é que sempre Ele me molde, Ele me use, Ele me faça um instrumento nas mãos dEle como Ele quiser. Porque se não for assim, tem uma parte do compromisso dos embaixadores do rei que diz no finalzinho do compromisso: se assim não for, para que eu nasci? Se eu não puder abençoar, viver para abençoar pessoas,
Se eu não puder viver para falar de Jesus, quem Jesus é, então, na minha concepção, eu não tenho razão para existir. Então, a minha razão de viver é pregar o evangelho, é fazer Jesus conhecido, é abençoar as pessoas, é proclamar por onde eu puder passar que a solução é Jesus Cristo. Então, o impacto dessas viagens na minha vida, e eu tenho certeza na vida de todos aqueles que vão conosco, também tem sido muito positiva em a gente saber que nós somos muito pequenos diante de um Deus que é grande, poderoso e maravilhoso, e nós somos frágeis, porque o ser humano é completamente frágil também. Pastor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Entrevista. A casa está aberta sempre para divulgar os projetos, as viagens, e até uma próxima oportunidade. Obrigada por compartilhar com a gente, viu? Eu que agradeço, que os irmãos continuem firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, que os irmãos têm feito aí na Rádio Transmundial não é em vão, porque é para o Senhor Jesus e para a proclamação do Evangelho por todo o Brasil, por todos os lugares onde as ondas alcançarem. Muito bem, no programa Entrevista de hoje conversamos com o pastor Enoque Alexandrino Paz, coordenador de mobilização no estado de São Paulo, da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, e falamos sobre a viagem missionária para Salitre, no sertão do Ceará, marcada aí para o dia 12 de julho. Se você perdeu a nossa conversa, vai lá no nosso site rtmbrasil.org.br ou no nosso canal do YouTube. Ouça ou assista, essa entrevista na íntegra, tem parte 1 e parte 2, e também nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve produção e apresentação de Michele Gomes e na mesa de som e corte de câmeras, Luiz Felipe Pereira. Até o próximo Entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.